Bem-vindo de volta. Cecília é uma jovem freira que se mudou para um vilarejo aparentemente perfeito na Itália após receber uma oferta de emprego em um convento ilustre. Inicialmente, recebeu uma recepção calorosa, mas isso mudou quando descobriu um segredo sombrio escondido em sua nova casa. O filme começa dentro de um convento, onde uma jovem freira chamada Irmã Mary é vista rezando. Após a oração, ela rastejou até o quarto de uma freira mais velha para roubar as chaves e tentar escapar. Quando não conseguiu abrir o portão, Cecília se espremeu entre as barras do portão, mas sua perna foi presa por um dos 3 figuras encapuzadas que a perseguiram. Ela gritou de dor enquanto a pessoa quebrava sua perna. Ela desmaiou devido à dor e, ao acordar, descobriu-se enterrada viva. Cecília é uma jovem de fé devota que havia acabado de chegar à bela região rural da Itália para assumir um novo cargo. Um padre chamado Padre Sal Teschi a convidou. Ela chegou a um convento exclusivo onde freiras moribundas são cuidadas durante seus últimos dias. Recebeu uma recepção calorosa e foi mostrada pelo local por outra freira chamada Isabelle. Isabelle então mostrou a Cecília seu quarto. Parecia irritada com a presença dela e a aconselhou a ir embora agora, antes que mudasse de ideia mais tarde. Mas a mente de Cecília já estava tomada. Mais tarde, Cecília conheceu e tornou-se amiga de outra freira chamada Genven. Antes da cerimônia, ela ficou emocionada ao ver novamente o padre Teschi. Após a cerimônia, conversou com o padre Teschi, que lhe contou sobre como havia se apaixonado pelo convento. Em seguida, Cecília abriu-se sobre seu passado, que a levou a decidir se tornar freira. Quando tinha 12 anos, costumava andar sobre um lago congelado até que o gelo se rompeu e ela caiu sob a água. Quase se afogou debaixo do gelo e foi declarada morta por 7 minutos. Agradeceu a Deus por salvá-la e acreditou ter sido dada uma nova chance para cumprir um propósito. Por isso, quando o padre Sal Teschi a convidou a integrar o convento italiano exclusivo, aceitou imediatamente. Após a cerimônia, Cecília estava no banheiro quando ouviu um grito vindo de algum lugar. Questionou-se sobre a origem do som e seguiu até encontrar uma freira de joelhos, chorando e rezando. Consolou a freira e recuou com medo quando a mulher olhou para trás, revelando um rosto sem feições. A mãe reitora apareceu e a puxou até o altar, onde pegou um grande prego enferrujado de dentro de uma caixa de vidro. A mãe reitora afirmou que era um prego retirado da cruz na qual Jesus Cristo fora crucificado. Em seguida, mostrou a Cecília sua mão, com um buraco nela, assim como a palma de Jesus. Alegou que era um símbolo de perdão por todos os pecados que cometera. Perturbada pela visão da mão da mãe reitora, Cecília desmaiou. Ao recuperar a consciência, Cecília falou com o cardeal, mas ele não respondia. Chamou por ele, mas várias mãos agarraram-na pelas costas. Foi surpreendida por figuras encapuzadas diante dela, que seguraram seu rosto. Cecília acordou de seu pesadelo, olhou para a porta e viu uma figura observando-a, aproximando-se lentamente. Abriu a luminária para ver melhor, mas não havia ninguém na porta. Durante o café da manhã, a mãe reitora falava com todas elas, enquanto Cecília permanecia em silêncio, atenta ao que acontecia ao seu redor. Cecília estava rindo e brincando com Genven quando a mãe reitora notou e repreendeu as 2 jovens freiras. As jovens freiras então começaram a aprender os costumes do convento exclusivo. Cecília e Genven se divertiram juntas enquanto trabalhavam incansavelmente, cuidando de uma freira idosa em seu leito de morte até que ela expirou. Cecília percebeu que a irmã Isabelle a observava, mas quando um lençol branco rapidamente bloqueou sua visão, não conseguiu mais vê-la. Mais tarde, naquela noite, Cecília estava prestes a dormir quando uma freira mais velha cortou repentinamente seus cabelos. Cecília ficou confusa, mas não deu muita importância ao fato, levando a freira mais velha de volta à clínica, onde ficavam as freiras doentes. Antes de sair, notou uma cicatriz nos pés de outra freira, na forma de uma cruz. No dia seguinte, Cecília tomava banho com as outras jovens freiras, enquanto Genven lhe contava como havia entrado no convento. Genven costumava morar com seu ex-namorado, que a agredia. Ela escondeu essa situação antes de deixá-lo. Quando não tinha para onde ir, encontrou um convento e viu freiras vivendo ali. Pensou que as freiras tinham sorte por ter um lugar onde podiam viver, dormir e comer gratuitamente, então decidiu se juntar a elas. Embora isso não signifique que ela não acredite em Deus, acredita, mas não é tão devota quanto as outras freiras. Cecília escutava silenciosamente Genven quando, de repente, sentiu-se mal. Fez um exame médico, e enquanto esperava o resultado, notou uma figura do lado de fora. Observou-a por algum tempo, mas ficou assustada quando um pássaro caiu diante dela. Cecília foi chamada ao escritório do cardeal,
onde foi interrogada. O cardeal perguntou se ela havia cometido o pecado de quebrar seus votos antes de se tornar freira. O padre Teschi a confortou, interpretando sua hesitação como relutância. No entanto, Cecília insistiu que nunca havia violado nenhum de seus votos. Após prometer-se a Deus, todos ficaram chocados ao ouvir isso. O padre Teschi então perguntou se Cecília tivera um encontro sexual com um homem. Ela nunca esteve em um relacionamento e ainda era virgem. O médico examinou Cecília novamente, e eles não conseguiram acreditar quando descobriram que ela estava realmente grávida. O cardeal e o padre Teschi ficaram extasiados, pensando que Cecília era a próxima Virgem Maria. Realizaram uma cerimônia para celebrar o milagre que Deus havia dado a eles. No entanto, a irmã Isabelle e Genven não pareciam felizes. Cecília chegou à segunda gravidez e começou a notar coisas estranhas. Vomitava frequentemente, e descobriu que um dos dentes havia caído. Dirigiu-se à área de refeições, e todos, exceto Genven, levantaram-se para cumprimentá-la com sorrisos. Voltaram a sentar apenas após Cecília estar sentada. Uma freira sênior entregou-lhe o café da manhã e a advertiu para não andar muito enquanto estivesse grávida. Genven expressou sua irritação com o comportamento das irmãs em relação a Cecília, mas, no fundo, só estava preocupada com sua amiga. Após o café da manhã, Cecília relaxava na banheira quando alguém a empurrou subitamente debaixo d'água. Descobriu que era a irmã Isabelle, que tentou afogá-la. Cecília lutou contra ela, mas uma freira sênior chegou correndo com duas outras jovens freiras. As nuns puxaram a furiosa Isabelle para longe, usando uma escada, gritando que deveria ter sido ela no lugar de Cecília. O médico verificou Cecília novamente, e o padre Teschi ficou aliviado ao saber que o bebê estava bem. Mas Cecília não estava bem, estava traumatizada e confusa sobre o que acontecerá. Contou aos outros o que Isabelle gritava enquanto era arrastada. Acreditava que deveria ter sido ela na posição de Cecília. E o último não entendeu o que isso significava. O padre Teschi a confortou dizendo que era apenas inveja, mas Isabelle nunca mais seria capaz de machucá-la. Cecília exigiu ir ao hospital para consultar outro médico, pois não acreditava que o médico do convento, o Dr. Galuf, estava fazendo um bom trabalho. Contou ao padre Teschi sobre vomitar um dos dentes, mas ele insistiu que não era nada e que ela estava perfeitamente saudável. Após o que aconteceu com Isabelle, Cecília tornou-se muito mais alerta e desconfiada das outras freiras. Caminhando por um corredor, notou duas freiras olhando para ela através de uma janela. De repente, alguém pulou do telhado. Quando Cecília foi verificar quem era, ficou horrorizada ao perceber que era Isabelle. Enquanto caminhavam com as outras freiras para enterrar Isabelle, Genven sussurrava para Cecília, dizendo para abrir os olhos e ver que ninguém no convento pode ser confiável. Genven nunca havia confiado em ninguém, e agora, diante das coisas estranhas que estavam acontecendo com Cecília, isso só reforçava ainda mais sua convicção de que os membros mais antigos do convento estavam escondendo algo. O padre Teschi as viu conversando e se aproximou, perguntando o que havia de errado. Mas Genven gritou com todos, questionando como podiam ser tão indiferentes à morte de Isabelle. Continuou insultando o convento e todos os superiores até ser puxada para longe pelo padre Teschi e pelo diácono Enzo. Cecília estava sentada na cama quando um quadro na parede soltou-se e quase caiu. Ela notou algo escrito atrás do quadro, uma passagem bíblica escrita em italiano. Leu que era 2 Coríntios 11h04, e procurou no seu Bíblia em inglês. Ficou surpresa ao ler, porque até Satanás se transforma em anjo de luz. E, finalmente, começou a acreditar que Genven devia estar falando a verdade. Furtivamente, entrou no quarto de Genven, mas não a encontrou lá. Então, invadiu o escritório do cardeal e folheou seus próprios arquivos. Encontrou um recorte de jornal sobre o acidente que ela havia escapado por pouco. Cecília deu um sobressalto ao ouvir um grito. Escondeu-se e seguiu silenciosamente o som. Os gritos ficaram mais altos, e ela espiou pela fechadura da porta, onde viu uma freira aparentemente sem rosto cortando a língua de Genven. Lágrimas escorreram pelo rosto de Cecília enquanto assistia à cena. Ela recuou lentamente da porta, surpresa quando uma freira doente tapou sua boca para impedir que gritasse. Era a mesma freira que havia cortado alguns fios de seu cabelo antes. A freira sorriu e lhe entregou um pedaço de cabelo enrolado em torno de um objeto. Cecília pediu ajuda para escapar, mas a freira disse, de forma ameaçadora, ninguém jamais consegue sair deste convento. Um dia, enfermeiras foram acordadas pelo grito de Cecília. Juntas com o padre Tess, correram até o quarto dela e a encontraram sangrando muito. Cecília implorou ao padre Teschi para ajudá-la,
dizendo que não queria morrer. Ele decidiu levá-la ao hospital mais próximo. No entanto, tudo era apenas uma farsa. Uma enfermeira permaneceu no quarto de Cecília rezando ao lado da cama ensanguentada. Quando percebeu que o cheiro do sangue era diferente, descobriu uma bolsa debaixo da cama. O sangue era, na verdade, de um frango morto. Na viagem ao hospital, o padre Teschi recebeu uma ligação e soube que Cecília estava fingindo um aborto para escapar. Cecília percebeu que fora descoberta e fugiu do carro, mas não estava em condições físicas de continuar. Para correr mais rápido, e o padre Teschi a alcançou facilmente. Ela foi trazida de volta ao convento, e uma freira sênior a banhou com agressividade, repreendendo-a por tentar escapar. Quando Cecília rebateu, a freira sênior bateu nela com força no rosto. Cecília foi então imobilizada em uma cadeira de rodas diante do altar do prego da cruz. O padre Teschi colocou luvas e pegou o prego, mostrando a Cecília enquanto explicava o plano que havia elaborado durante todo esse tempo. Antes de se tornar padre, o padre Teschi era geneticista. Usando suas habilidades e conhecimentos sobre genes e hereditariedade, coletou amostras de DNA do prego da crucificação e, durante 20 anos, tentou criar um novo Cristo. Tinha tido apenas fracassos até Cecília chegar. Só então ele conseguiu sucesso. Criou uma nova Virgem Maria que daria à luz o novo Jesus. O padre Teschi levou Cecília ao porão e mostrou-lhe os frascos contendo os fetos. Apenas alguns dos fetos pareciam normais, a maioria tinha aspectos monstruosos. Ele a empurrou para outra sala, e o diácono Enzo, seu assistente, segurou sua perna para cima, permitindo que o padre Teschi queimasse seus pés com a forma de uma cruz. Em seguida, Cecília foi trancada em um quarto para impedir que fugisse novamente. No terceiro trimestre, ela conversou com o cardeal com os olhos cheios de lágrimas, arrancando o prego do dedo. O médico verificou o bebê mais uma vez e saiu, deixando-a com a mãe reitora. Enquanto a mãe reitora estava ocupada observando o bebê no monitor, Cecília discretamente pegou a cruz e golpeou a mulher até matá-la. Cecília saiu do quarto, segurando o grito de dor que vinha se acumulando devido ao rompimento das membranas. O cardeal estava fumando enquanto assistia ao coral cantar. Cecília rastejou atrás dele e o matou estrangulando com seu rosário. Foi capturada pelo Dr. Galov, que fugiu assustado. Cecília não se importou com ele e seguiu direto para o porão, derramando etanol por toda parte e acendendo um isqueiro. Quando o padre Teschi apareceu, Cecília sentiu fortes dores na barriga e dobrou-se de dor, dando ao padre tempo suficiente para impedi-la de incendiar seu laboratório. CC agarrou um frasco e quebrou-o na cabeça do padre Teschi antes de fugir. Cecília trancou o padre Teschi dentro do laboratório, mas o padre agarrou-a pelos cabelos, impedindo sua fuga. Cecília tentou se soltar, mas ele puxou-a de volta com a outra mão. Cecília acendeu o isqueiro e o jogou no chão, incendiando tanto o padre quanto o laboratório. No entanto, o padre conseguiu salvar a si mesmo e quebrou a porta. Cecília desceu as escadas e se viu nas catacumbas sob o convento. Correu freneticamente em busca de uma saída, até parar por um momento. Sentiu o medo tomando conta quando ouviu uma voz chamando seu nome. Olhou ao redor da câmara onde estava. Ficou aterrorizada ao ligar as luzes e encontrar o corpo mutilado de Genven. Ela saiu da câmara e continuou procurando uma saída até ver uma faixa de luz solar filtrando por um buraco grande o suficiente para ela se esgueirar. Antes que pudesse escapar, o padre Teschi a alcançou. Ele começou a recitar rituais enquanto cortava a barriga de Cecília para extrair o bebê. Cecília estava em dor extrema, mas ainda assim conseguiu pegar o prego da crucificação e perfurar a garganta do padre Teschi. Ele caiu morto. Cecília rastejou pela abertura, caindo de joelhos do lado de fora. Gritou enquanto dava à luz seu bebê. Ficou horrorizada com a visão do filho. Embora o bebê permanecesse invisível, era claro que havia se transformado em alguma espécie de monstro. Ele emitia sons guturais inumanos. Cecília cortou o cordão umbilical com os dentes, pegou uma pedra próxima e gritou enquanto a esmagava contra o bebê monstruoso. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.